Fala meus amigos e minhas amigas investidoras, tudo beleza? O ano de 2025 já se findou e já estamos no ano de 2026 e nesse período é onde mais pessoas fazem metas. Eu quero emagrecer, eu vou começar a trabalhar para ganhar mais dinheiro, vou estudar, vou aprender uma nova língua. Muitas metas são definidas, mas poucas são cumpridas de acordo com o que as pessoas colocaram nas suas metas. E não é diferente nos investimentos, porque muitas pessoas falam que no ano seguinte, ou no mês seguinte, ou no dia seguinte vai começar a investir e nunca coloca em prática. E nesse vídeo, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, fica até o final que você vai gostar bastante, porque nesse vídeo vou estar mostrando para vocês alguns dos melhores investimentos para as pessoas que estão iniciando no mundo dos investimentos, onde não tem muita complicação quando você for investir e não tem muita dor de cabeça você ficar analisando direto todo dia, ver se subiu ou caiu, ou viu se perdeu dinheiro com alguma ação, algum fundo imobiliário. Fica aqui nesse vídeo que você vai entender certinho os melhores investimentos para 2026 para iniciantes. Exatamente. Se eu, no ano de 2026 agora, com os meus conhecimentos que eu tenho em investimentos, não são muitos, tá? Mas eu tenho algum certo conhecimento sim sobre investimentos. E se eu começasse a investir no ano de 2026, esses investimentos que eu vou mostrar para vocês são os melhores sem dúvidas, que você vai poder investir ali e não vai ter muita preocupação se está oscilando ou você está perdendo dinheiro. Então fica até o final que você vai entender certinho. Então bora lá para os investimentos, para vocês conhecerem quais são os investimentos que eu estou falando. Então bora lá. Bom pessoal, e o primeiro investimento que eu posso indicar para vocês, sem dúvidas que vocês não vão se arrepender, eu invisto neles atualmente também, que se trata dos investimentos de ETF. Maicon, o que é um ETF? Imagine uma cesta onde tem carne, onde tem leite, onde tem verduras, onde tem legumes, diversos alimentos. Pense nisso, só que no lugar desses alimentos, nessa cesta, imagine que esta cesta se trata de uma cesta de ativos, exatamente. Imagine uma cesta onde engloba vários tipos de ações. E esse ETF eu vou separar em categorias aqui, mas o primeiro ETF que eu quero recomendar para vocês é o ETF brasileiro aqui, onde você pode diversificar o seu patrimônio em diversas ações brasileiras. E esse ETF é o BOVA11, exatamente, onde tem as maiores empresas aqui do nosso país, que é o Brasil. Então, para vocês acompanharem aqui do ETF que eu estou falando, o BOVA11, já estou aqui no site do Investidor 10, que é um site muito confiável, onde você pode analisar bastante os ativos aqui. Basta você pesquisar o ativo que você quer e você vai ter toda uma análise aqui descritiva sobre o ativo que você está procurando. Mas o que interessa pra gente é o BOVA11, exatamente, aquele que tem vários tipos de ações aqui do nosso país, que é o Brasil. Se trata de uma cesta de ativos, brasileira. Uma cota atual do ETF BOVA11 está de R$ 162,55, tá? O BOVA11 você pode encontrar em qualquer corretora de investimento, tá? Basta você acessar sua corretora e lá na hora de investir, basta você escrever BOVA11 que já vai estar aparecendo o BOVA11 para você, tá? E aqui, ó, como vocês podem ver, mostrando um pouquinho mais detalhado para vocês, se você tivesse investido R$1.000 no ETF BOVA11, hoje você teria 1.356. O ETF é muito bom porque é um ativo onde você vai investir e no futuro, com toda certeza, você vai ter mais dinheiro do que você colocou dos rendimentos dele, tá? Lembrando que os ETFs aqui, o BOVA11 e os demais que eu vou mostrar para vocês, tá? Em algumas exceções, mas a maioria que eu vou mostrar para vocês, eles não pagam dividendo, tá? Se trata de um ativo onde é mais valorização, exatamente, onde você está buscando uma valorização. E aqui para vocês terem uma noção dos ativos que tem no BOVA11, aqui tem a ação da Vale, tem a ação do Itaú, tem da Petrobras, tem do Banco do Bradesco, tem várias ações aqui, ó. Se eu for passando para o lado, tem todas essas ações dentro daquele ETF que é o BOVA11. Então o bom de você ter esse ETF é que você não precisa estar acompanhando essas empresas, porque já tem um gestor por trás que ele já vai analisar se a empresa é boa, se vai entrar no seu ETF ou não, tá? Então o ETF é uma ótima opção para você estar investindo no seu início de investimentos, quando você está começando a criar sua carteira de investimentos. Bom, e para a segunda sugestão de investimentos que você pode estar investindo, além do ETF BOVA11, que se trata das empresas aqui do Brasil, tem um outro ETF que você pode estar investindo também, que é um ETF onde ele diversifica o seu patrimônio em diversos fundos imobiliários, exatamente. Se trata da mesma maneira que o BOVA11, só que no lugar de ações vai ser fundos imobiliários, exatamente. E esse ETF que eu estou falando para vocês é o IFIX, tá?
Esse é o ETF onde ele replica os melhores fundos imobiliários listados na bolsa do Brasil aqui. Bom, e partindo para o segundo investimento, que se trata do IFIX, o ETF de fundos imobiliários. Quando você for pesquisar aí na sua corretora, você não vai pesquisar por IFIX, que você não vai achar, tá? O melhor aqui que eu achei, que é o mais barato, tem outros, mas eu vou estar indicando esse para vocês, tá? Que é o XFIX11. Ele replica o índice que é o IFIX, que são o dos fundos imobiliários. E uma cota dele atualmente custa R$13. É bem baratinho, qualquer pessoa consegue investir esse valor nesse ETF, tá? E aqui, como vocês podem ver, ele tem uma taxa de crescimento gigantesca aqui, ano após ano, tá? E aqui, comparando com o BOVA11, se você tivesse investido R$1.000, um ano depois você teria 1.219. É um pouquinho menos do que o BOVA11, porque ações, elas geram mais variações, né? Elas podem render mais, né? Porque elas são de valorização, e os fundos imobiliários já se trata mais de dividendos, tá? Mas lembrando, como o BOVA11, o XFIX ele não paga dividendos, tá? Todos esses ETFs aqui que eu estou mostrando para vocês se tratam de valorização, tá? Mas esses ETFs é muito bom porque sempre você vai estar em alta. Sempre quando você comprar um ETF, futuramente ele sempre vai ter mais do que você colocou ali. Então, ETFs é uma maneira ótima de você diversificar seu patrimônio e criar patrimônio também. Bom, e partindo aqui para a carteira do IFIX, né? Que é o ETF dos fundos imobiliários, aqui você pode acompanhar alguns fundos imobiliários que tem dentro desse ETF, né? Como aqui o KNCR11, KNIP11, XPML11, bastante conhecido por muita gente. Aqui o HGLG11, né? Travei a língua. BTLG e o mais queridinho de muita gente aqui, quase todo mundo que investe conhece esse aqui, né? Que é o MXRF11. E aqui tem um percentual de investimento que o ETF investe neles, aqui ó, 8% no KNCR11 e aqui sucessivamente. Se eu for descendo aqui tem muitos ETFs aqui, tá gente? Então é uma diversificação gigantesca aí para o seu patrimônio e você não vai estar precisando acompanhar todos esses fundos imobiliários, porque já tem o gestor por trás disso, fazendo todas as análises, vendo se o fundo imobiliário é bom para estar dentro desse ETF. Então recomendo demais para quem está começando nos investimentos. Bom, e partindo para o último investimento em ETFs que eu vou estar recomendando para vocês, a gente já investiu em ações, um ETF de ações que é o BOVA11, já investimos em um ETF de fundos imobiliários que é o IFIX, né, que você pesquisar lá por XFIX11. E agora se trata do investimento dolarizado. Exatamente. Muitas pessoas já conhecem esse investimento que eu vou estar recomendando para vocês, que se trata do ETF IVVB11. Exatamente, onde ele investe nas maiores empresas lá fora do exterior, que são dolarizadas. Como exemplo, a Coca-Cola, o Google, o Facebook. Muitos desses você utiliza no seu dia a dia e elas estão dentro desse ativo que é o IVVB11. Então vamos lá mostrar para vocês quanto que custa uma cota dele e os ativos que tem dentro desse ETF. Bom, e se tratando do IVVB11, basta você digitar aí na sua corretora IVVB11 como estar aqui, tá? Que ele replica as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, tá? Ele é um pouco mais caro do que os outros ETFs, mas ele é muito bom. Entretanto, porque ele investe nas maiores empresas do mundo todo, tá? Não está limitado aqui dentro do Brasil, tá? Como vocês podem ver, ele teve algumas quedas e altas, mas geralmente um ETF, quando você investe para longo prazo, lembrando, esses investimentos é para longo prazo, você não vai colocar o dinheiro agora e vai retirar ele agora. Quanto mais longo prazo você segurar esses investimentos e você for investindo cada vez mais neles, eu tenho certeza que você vai ter um bom patrimônio futuramente, tá? E aqui, ó, como vocês podem ver, investimento de R$1.000, um ano depois, 1.049. É pouquinho, como vocês podem ver, tá? Mas se trata do investimento dolarizado, exatamente, empresas dolarizadas. Ele é o que tem o maior crescimento de todos, tá? Eu não mostrei dos outros, mas se eu apertar aqui em 5 anos, ó, como vocês podem ver, 1.000 teria virado 1.900. Em 10 anos, 1.000 teria virado R$5.000 aqui, como vocês podem ver. Eu poderia até mostrar dos outros, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês, aqui ó, o do BOVA11, tá? BOVA11, vou apertar aqui em 5 anos, 1.000 teria virado 1.390 e em 10 anos teria virado R$4.000. Como vocês podem ver, o IVVB11 valorizou mais. E aqui o XFIX, né, que são dos fundos imobiliários, em um ano teria virado 1.200, 5 anos 1.300 e 10 anos 1.336, tá? Esse daqui é o que menos valorizou nesse tempo, mas se trata de um ETF de fundos imobiliários. Então, quanto mais rendimentos os fundos imobiliários pagarem para o ETF,
mais ele vai se valorizar. Bom, e se tratando do IVVB11, aqui tem algumas empresas que estão dentro desse ETF, que muitas dessas provavelmente você conhece, ou todas essas você conhece, como a Coca-Cola, Apple, o Meta, que é o do Facebook, né? Alphabet, que é o Google, Amazon, Berkshire, Johnson & Johnson, Visa e Walt Disney. Muitas dessas empresas são empresas gigantescas no mundo todo e provavelmente você conhece muitas dessas. Bom, mas se tratando do IVVB11, como vocês podem ver, ele é um valor caro comparado aos outros que eu mostrei para vocês, mas esse valor é caso você for investir na sua corretora aqui do Brasil. Caso você queira investir, dolarizar sua carteira mesmo, realmente investir em dólar, eu recomendo o aplicativo da Nomad, que é onde eu mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores, onde lá você pode e consegue investir diretamente em dólar. Você transferir o seu real, converter em dólar e assim investir no ETF IVVB11 dolarizado mesmo, que aí o rendimento é muito maior. Mas porém, para você que está começando agora a investir, eu recomendo esses, tá? Para você não ter muita complicação na hora de investir e não ver muitas oscilações, porque eu sei, eu investi no começo e quando eu vi oscilações, o dinheiro subindo, depois caía, perdi um pouco de dinheiro, depois ganhava, eu sei que dá uma ansiedade muito grande em quem está começando, eu já passei por isso. Porém, com o tempo você vai investindo e vai ver que isso é normal no mundo dos investimentos. Então, no começo, foque nesses que vai ser bem melhor para você e quando você tiver um conhecimento melhor, você pode estar investindo, dolarizando de uma forma genial que você vai estar podendo aumentar muito mais o seu lucro e a sua variação e a sua diversificação da sua carteira e do seu patrimônio. Bom, mas os 3 investimentos que eu queria mostrar para vocês são esses, que é o BOVA11, que é o ETF das ações brasileiras, o IFIX, né, que você investe pelo nome XFIX11, que se trata do ETF de fundos imobiliários aqui do Brasil também, e por último, para você dolarizar sua carteira, mesmo investindo real, mas você está dolarizando de certa forma, que é o IVVB11, que se trata das ações americanas, tá? Você está dolarizando o seu patrimônio. Então, você juntando esses 3, eu tenho certeza, se você começar a investir nesse ano de 2023, não deixa aquilo que você pode fazer agora para depois, porque você pode se arrepender no futuro. Quanto mais cedo você começar, você vai ver que seu patrimônio vai crescer cada vez mais rápido e você vai pegando gosto por investir. E exatamente aconteceu isso comigo, tá? Eu comecei a investir pouquinho e eu vi que começou a criar uma proporção muito grande nos meus investimentos e eu acabei viciando, exatamente, viciei em investir. Eu não consigo deixar de investir um mês, então vai se tornar um hábito na sua vida e esse hábito é muito bom, eu garanto para vocês. No próximo vídeo eu quero estar mostrando para vocês os piores investimentos que um iniciante pode cometer ali na hora de investir. E eu já cometi alguns erros e eu vou estar passando para vocês esses erros que eu cometi para evitar que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi no passado. Lembrando, se você investir com consistência e todo mês ali pegar uma parte do seu dinheiro suado ali do seu trabalho, de vez gastar com coisa ou outra, você dedicar para os seus investimentos, eu tenho certeza que sua vida vai se tornar uma vida muito melhor financeiramente. Bom, gente, mas eu fico por aqui, vocês ficam por aí, ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.